Quando a gente fala do Esporte Clube Internacional, a primeira imagem que vem na cabeça é, claro, de um gigante do futebol. Estádio lotado, paixão. Mas e quando o jogo acaba? Hoje a gente vai olhar para o que existe por trás desse escudo. Pois é. O que será que acontece quando o juiz apita o final da partida e as luzes do estádio se apagam? A verdade é que tem uma história muito poderosa, sendo escrita bem longe dos holofotes. Uma história que mostra o que um clube de futebol pode ser de verdade. A resposta é essa: uma fundação. Uma força que trabalha em silêncio, mas que transforma vidas há quase 50 anos. E ela mostra que talvez o maior legado de um clube não seja um troféu, mas sim o impacto que ele causa na sociedade. Ok, vamos entender isso direito. Estamos falando da FES, a Fundação de Educação e Cultura do Esporte Clube Internacional. Ela foi criada lá em 1976 e é a prova viva de que a missão do Inter vai muito, mas muito além das quatro linhas do campo. Tá, mas como esse impacto acontece na prática? Bom, a resposta está nos projetos, que são o coração da fundação. Vamos dar uma olhada em como eles fazem isso acontecer. Basicamente, a FEC se apoia em três pilares, três projetos principais. Cada um deles foi pensado para atender uma necessidade bem específica da comunidade. São eles: o Interabilita, o Interagir e o Escola Integral. E o legal é ver o detalhe de cada um. O Interabilita, por exemplo, oferece terapia especializada para 40 crianças com necessidades especiais. Já o Interagir atende 150 crianças de comunidades vulneráveis no contraturno escolar, sabe? E o Escola Integral leva atividades diferentes para mais de 250 alunos da rede pública. E só para ter uma ideia da dimensão disso, antes da pandemia, lá em 2020, o projeto Escola Integral sozinho chegava a atender mais de 2.500 crianças por mês. É gente pra caramba. Isso mostra o potencial gigantesco que a fundação tem. Mas não para por aí, não. A FES vai além, buscando também o enriquecimento cultural e esportivo da garotada. Isso vai desde aulas de judô e esgrima, até parcerias para levar a criançada no cinema, no circo, em museus. E tem até um brechó beneficente para ajudar a arrecadar fundos. Certo, mas quem é que está por trás disso tudo? Quem coloca essa operação toda para rodar? A forma como a fundação é gerenciada é tão especial quanto a missão dela. E aqui está o ponto que, para mim, é o mais incrível. Tudo é movido por voluntários. Ninguém ali recebe salário. É pura dedicação de gente que é apaixonada pelo clube e pela causa, e que doa o próprio tempo para fazer a diferença. E a estrutura está totalmente ligada ao clube. Funciona assim: existe um conselho superior, com ex-presidentes e a diretoria atual, que indica metade do conselho administrativo. E esse conselho administrativo, com 26 membros, é quem toca o dia a dia. É um jeito de manter tudo alinhado com a história do Inter. Claro, nem tudo são flores, né? O caminho não é fácil. A fundação enfrenta desafios enormes que testam a resiliência deles o tempo todo. E essa frase, ela resume bem o maior dos problemas: conseguir dinheiro. Parece que existe uma barreira na hora de doar, muitas vezes porque as pessoas simplesmente não sabem o tamanho do impacto que essa doação pode causar. E essa comparação aqui deixa o tamanho do problema bem claro. Enquanto a FES rala para conseguir doações, com projetos aprovados de 2 milhões de reais que arrecadaram menos de 5%, o seu rival local, que funciona como um instituto, uma estrutura mais focada nisso, consegue pegar o valor total disponível todo ano. A diferença de modelo acaba criando uma diferença de resultado gigantesca. E a lista de obstáculos continua. Tem o fato de que nem a própria torcida, os sócios, conhecem direito o trabalho. Tem as interrupções por causa de jogos importantes no estádio, a parada forçada pela pandemia e, mais recentemente, o efeito devastador das enchentes que atingiram em cheio as comunidades que a fundação ajuda. Mas mesmo com tudo isso, a FESI continua em campo. E nesse jogo, a vitória não é contada em gols, não. É contada em vidas transformadas. O número é esse. Hoje, cerca de 450 crianças são atendidas diretamente todo santo mês. E cada uma delas é uma história, é uma família, é uma comunidade inteira que está sentindo esse impacto positivo. No fim das contas, a missão é muito mais do que só fazer atividades. O objetivo é plantar uma semente. É mostrar para uma criança que às vezes só conhece uma realidade muito dura que o mundo dela pode ser diferente. É dar uma nova perspectiva e, o mais importante de tudo, é manter a esperança viva. A história da FES faz a gente parar para pensar. Num mundo em que o futebol movimenta bilhões, move paixões, talvez a maior força dele não esteja no que ele conquista dentro de campo, mas no que ele consegue inspirar e construir do lado de fora.
E a pergunta que fica é essa: será que o futebol pode ser uma das ferramentas mais poderosas para a transformação social?